Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a amada igreja. Vamos nos colocar em pé para fazer uma oração ao Senhor, oração de adoração ao nosso Deus, dando assim início a esse momento de culto, nessa devocional essa manhã, dia também da escola dominical, onde estudamos a palavra de Deus. Oremos. Bendito Deus, Senhor de toda a glória, toda a exaltação, a Ti somente toda a honra e todo o louvor. Nós te agradecemos diante da Tua presença nesse momento, como igreja, servos e servas do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por uma semana que passou e que o Senhor nos concedeu graça e misericórdia todos os dias, assim como também a Sua preciosa presença conosco. Apesar de não merecermos, mas o Teu amor eterno é conosco, Senhor, por toda a nossa vida. Obrigado por essa manhã, pelos amados irmãos e irmãs que estão aqui no templo, por aqueles que ainda estão chegando, os traz em paz, em segurança, aqueles que não podem estar reunidos, ó Deus, ser propício a cada um deles, tendo misericórdia de cada um deles em suas necessidades. Nos ajuda, Senhor, essa manhã mais uma vez a estarmos buscando com sinceridade a Tua presença. Nos constrange o coração com o Teu Espírito Santo a estarmos sujeitos ao Senhor, rendidos a Ti. Ajuda-nos a ter comunhão uns com os outros, a nos amar, a nos ajudar, a orarmos uns pelos outros. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, de lutas, de luto. Ó Deus, tem compaixão do Teu povo, concede o consolo e o conforto do Teu Espírito Santo, conforme a Tua vontade. E a nós essa manhã, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, a nossa desobediência. Tenha misericórdia de nós, para a glória de Cristo Jesus, no qual é o nome que está acima de todo nome, pelo qual nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Ainda em pé, meus amados irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo de número 24, leitura alternada. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui pelo projetor, para que possa fazer a leitura dentro da versão atualizada, caso as suas sejam diferentes. Salmo de número 24, Salmo de Davi, leitura alternada. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este terá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso para batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Que a sua palavra lida assim seja posta no nosso coração essa manhã. Nós vamos pedir ao irmão Adilson que nos eleve a Deus em oração de adoração e louvor para esse momento dos cânticos congregacionais. Oremos. Santo Deus, governar
a semana, Senhor, do teu dia. E adorando, que glória que tem. Senhor Deus, tu traz a graça agora, Senhor, de perdoar, louvores, Senhor, para expressar a nossa necessidade de tua presença em nossas vidas. Para que declaremos, Senhor, de forma cantada, o amor que temos por ti, Pai, em nossa infinita dependência. Assim oramos em nome de nosso Deus. Amém. Amém. Irmãos, podem ensinar. Graças a Deus, irmãos, amém. Nós vamos louvar o hino Amigo de Deus. Não existe
Queridos e amados irmãos, antes e rapidamente, antes da nossa reflexão dessa manhã, porque a nossa reflexão dessa manhã da Palavra de Deus, ela tem a ver com a reunião do conselho que tivemos essa semana, onde algumas decisões foram tomadas e eu quero fazer a leitura aqui para a igreja, para depois assim estar pregando a Palavra de Deus. O Conselho da Igreja Presbiteriana de São Paulo, reunido no dia 14 de outubro de 2022, em seu templo, sob o registro da ata número 352, resolve convocar a Assembleia Extraordinária a se realizar no domingo, dia 11 de dezembro de 2022, às 9 horas da manhã, com o objetivo de eleger presbíteros e diáconos para o período de 5 anos, conforme o disposto da nossa Constituição, no artigo 83, onde fala que são funções privativas do Conselho encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, assim como também de ordená-los e instalá-los, depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade daqueles que são escolhidos. Acerca da parte de eleições de oficiais, aqui no parágrafo único, que vai nos dar base para as etapas, nós temos algumas regras. Na segunda etapa aqui, que a primeira foi acerca da atribuição do Conselho conforme a nossa Constituição para a eleição de oficiais. A segunda etapa, ela fala que a Igreja poderá indicar, apresentando candidatos ao pleito do presbiterado e ao diaconato, observando algumas regras, sendo necessária, letra A, um mínimo de 10 assinaturas de membros comungantes da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Esse número de candidatos será de até 2 por ofício, mas aqui no caso nós teremos para o ofício de diaconato a vaga de 3 diáconos, para 3 diáconos e 2 presbíteros. O prazo para essa apresentação de candidatos será até o dia 20 de novembro, a partir de hoje, dia 16, até o dia 20, para a igreja orar ao Senhor, pedir a sua direção, a direção do Espírito Santo, e estar indicando todos os homens estão candidatos, que estão aptos, e são membros comungantes da igreja, todos os homens estão aptos a serem candidatos ao presbiterado e também ao diaconato. Esses candidatos apresentados pela igreja serão ouvidos pelo conselho sobre as suas convicções de fé bíblica, teológica, reformada, e esses candidatos aprovados irão assim concorrer, sendo apresentados à igreja no dia 4 de dezembro. Então, a igreja vai indicar, aí o conselho depois vai chamar esses irmãos, vai ouvi-los, aquela sabatina que faz parte do processo, e no dia 4 de dezembro, a igreja estará sabendo aí, então, os aptos, a lista dos irmãos que estão aptos ao presbiterato e ao diaconato. E aí, portanto, se Deus permitir, a Assembleia Extraordinária estará convocada para o dia 11 de dezembro, às 9 horas da manhã. Nesse dia não haverá escola bíblica, é apenas a eleição. Ok? As demais partes do texto daqui do edital, os irmãos poderão ver. Eu resumi apenas no que interessa diretamente logo à igreja, mas o edital será colocado, fixado ali no quadro de aviso, para que os irmãos leiam na íntegra e vejam o que está proposto nos artigos da nossa Constituição acerca da eleição, tá certo? Então, qualquer dúvida quanto a isso, os irmãos procurem o conselho, os irmãos do conselho, para tirar qualquer dúvida. Aqui, nessa outra folha, justamente o formulário para indicação de candidatos, que também será colocado ali, perto do quadro de avisos,
Né? Está aqui o nome daquele que, dos membros, começando pelo nome dos membros que indicam. Então você bota seu nome aqui, assina do lado, né? E aqui vem o candidato indicado. E ele também assinará, porque de repente ele pode dizer para você que está convidando: não, eu não quero, eu não desejo, eu não tenho intenção, né? Não sinto um chamado de Deus para isso. Mas se tiver, então ele vai assinar aqui e vai botar aqui embaixo, faz um xizinho entre presbítero e diácono. Então a igreja vai estar indicando o irmão fulano de tal, aqui função, presbítero. Então ele vai, assina, coloca o nome e coloca aqui embaixo o cargo de presbítero. O irmão fulano de tal foi indicado pela igreja ao cargo de diaconato. Então o mesmo processo, bota o nome, assina e coloca aqui que está concorrendo ao diaconato, tá certo? Então estão aqui organizadas essas fichas e também o edital será posto ali no quadro de avisos. Diante disso, nós rogamos a Deus que nos ajude durante todo esse processo. Eu teria um prazo de 30 dias, como fala a nossa Constituição, né, para instruir a igreja acerca da eleição e dos ofícios, né, da função de cada um e daqueles chamados a esses ofícios. Então, até uma outra data também que está especificada aqui no edital, eu estarei instruindo a igreja sobre esses ofícios, para que a igreja saiba todo o processo de como funciona a igreja presbiteriana, não só no sentido de eleição, na sua forma de governo, mas também como esses homens eles vão se dispor a estarem com o currículo conforme a Bíblia existe, e ela nos traz esses pontos importantes para que eles estejam assim enquadrados e possam serem aptos a, depois de eleitos, servirem ao Senhor. Muito bem, meus irmãos, mesmo assentados, abram sua Bíblia, suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 15 ao versículo 17. Rogamos a Deus para que esse texto, assim como falou o nosso coração, o meu coração, de como ele deve servir profundamente a mim, a partir de mim, mas a todos aqueles que são oficiais ou venham a ser oficiais para servirem ao Senhor no reino de Deus. Assim como também a cada líder de departamento, as aplicações do sermão também servem, são importantes. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Esse texto, ele descreve a importante conversa entre Jesus e o apóstolo Pedro. Para uma leitura mais atenta da palavra de Deus, na qual fizemos agora, nós devemos relembrar que Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Por isso, essa passagem aqui é uma parte profundamente interessante das Escrituras, onde muitas vezes fazemos uma leitura muito rápida
e não trazemos, de fato, a essência do texto ao nosso coração e para o nosso aprendizado. Seria bom para a Igreja de Cristo que todas as nossas conversas entre nós, essas conversas entre nós, elas fossem tão edificantes e úteis, assim como esta de Jesus com Pedro. Mas, conforme o texto, vamos aprender aqui essa manhã 3 lições sobre essa conversa e, por fim, uma ordem que Jesus deu aqui ao apóstolo Pedro. A primeira lição, meus irmãos, que devemos prestar atenção é a pergunta que Jesus fez a Pedro no versículo 15. Prestem bem atenção. Devemos prestar atenção à pergunta que Jesus fez a Pedro no versículo 15. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Perceba, por 3 vezes Jesus fez a mesma pergunta. Parece aqui, olhando para o texto, bem provável que essa repetição ela tinha aqui o objetivo de recordar ao apóstolo as 3 vezes também que ele negou a Cristo. Pelo menos nessa primeira expressão aqui que nós lemos, se você prestar atenção no tamanho de cada frase em cada versículo, Jesus acrescenta mais palavras à primeira pergunta. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Mais do que estes outros? E aqui é muito coerente nós pensarmos que as 3 palavras que ele acrescenta aqui, mais do que, tinha aqui um objetivo que era o de recordar a Pedro a sua declaração numa época anterior, que foi muito confiante e que foi dada depois que Jesus estava ali, chegando ao final da ceia, aonde ele falou lá em Marcos, capítulo 14, versículo 17. Ao terminar a ceia, eles cantaram um hino e Jesus fala essas palavras: o pastor vai ficar sem as ovelhas no momento mais difícil que ele iria passar. Então Jesus disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa foi a frase do Senhor no final da ceia para aqueles discípulos que estavam com ele. 14:27 de Marcos. Um pouquinho à frente, no versículo 29, olha qual foi a resposta de Pedro. 14:29. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Essa foi a resposta de Pedro ao Senhor. Mas o contexto ali era como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: Pedro, você está se exaltando acima dos outros. Porque todo mundo ficou calado. Só Pedro disse: não, eu jamais me escandalizarei. Mas Jesus diz que ele está se exaltando acima dos outros. E é como se afirmasse: você ainda não aprendeu sobre a sua própria fraqueza. Você ainda não conhece a sua fraqueza. Por isso que você está dizendo isso agora. Então, quando vamos para o texto do apóstolo João, lá no capítulo 21, que lemos, a expressão "tu me amas" talvez pareça uma pergunta muito simples quando você lê. Bom, qualquer pessoa pode, dentro da igreja, chegar para mim: meu irmão, tu me amas. E a outra, uma irmã, dizer para a outra: meu irmão, você me ama. Olhando assim, de um modo grosseiro, parece uma pergunta simples, sem muitos detalhes. Mas nesse caso aqui com Jesus, essa pergunta não é uma pergunta simples.
estarmos mortos para Deus. Porque falta em nós o amor para com Ele. Se tivermos com esse sentimento, ou na falta desse sentimento de amor para com Deus, nós teremos como fim sermos lançados fora. Então, a expressão de Jesus, olhando no fundo dos olhos de Pedro, tu me amas? Foi uma pergunta extremamente profunda, porque o Senhor conhecia o coração de Pedro. E não só conhecia, mas a palavra traz o significado de sondar. O Senhor, quando perguntou, Ele sondou o coração de Pedro, assim como Ele sonda o nosso, para recrutar a Pedro, trazer Pedro para servir. A pergunta que aplicamos desde já aqui é: amamos a Cristo? Se Jesus fizer essa pergunta hoje, para mim e para você, tu me amas? Nós de fato amamos a Cristo? Essa é a grande questão, meus irmãos. Porque sem isso não há vida em nosso cristianismo. Sem isso, sem o amor de Deus, nós não somos melhores do que estátuas de cera. Ou, conforme diz as Escrituras, o Paulo, lá em 1 Coríntios 13, versículo 1, sem amarmos de fato ao Senhor, não passamos do bronze que ressoa e também do símbolo que retine. Não existe vida onde não existe amor. É preciso estarmos atentos àquilo que professamos para que haja vida espiritual de fato. Conhecimentos, conselhos, opiniões corretas, o testemunho de uma vida moral respeitável, tudo isso nem sempre produz um verdadeiro cristão. É preciso ter e manifestar o verdadeiro amor por Jesus Cristo. Pedro podia ter sido o melhor e maior dos apóstolos, se não amasse ao Senhor verdadeiramente. Nada daquilo que ele fizesse iria ter valor. Por isso que Jesus faz uma pergunta que sonda. E após ele sondar e conhecer o coração, ele recruta, ele chama Pedro a servi-lo, assim como faz comigo e com você. Porque, meus irmãos, a completa falta de comportamento e compromisso em nossa vida espiritual, ela vai se tornar um péssimo sintoma e acaba por denunciar o estado de coma da nossa alma, da alma de um crente. Aos homens e mulheres para os quais o apóstolo Paulo escreveu suas cartas, tinham ali um comprometimento verdadeiro. E esse comprometimento, o apóstolo não se envergonhava dele. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo sabia que tinha alguém nos céus a quem ele amava. E tem alguém nos altos céus a quem nós dizemos que amamos. E esse que está lá é Jesus, Filho de Deus. Por isso que é preciso um esforço da parte do crente, da nossa parte, para que se tenha vida e verdade no nosso cristianismo, na nossa vida cristã, se é que amamos verdadeiramente o Senhor. Essa é a primeira lição da expressão que Jesus diz a Pedro. Por isso que é importante prestar atenção na pergunta: Pedro, tu me amas? Sinta-se agora como se o Senhor estivesse fazendo essa mesma pergunta a você. Ouça o seu nome na sua mente, ele dizendo o seu nome e perguntando: tu me amas? Lembre-se, ele faz essa pergunta sondando o coração e recrutando, chamando você para servir. A segunda lição que o texto nos traz é que, mais uma vez, devemos prestar atenção a uma outra coisa importante, além da pergunta. Agora, nós precisamos prestar atenção na resposta de Pedro a Jesus. Por 3 vezes, mais uma vez, nós lembramos que disse o Senhor Jesus, que disse Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. O texto não é esse? Jesus pergunta 3 vezes, Pedro responde
3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que na segunda vez, Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. A primeira: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aí na segunda, olha que vai havendo uma descida ali de degrau de Pedro. Pedro está num patamar e começa a descer. Senhor, tu conheces todas as coisas. E aí nós temos aqui mais uma observação a fazer. Pedro se entristeceu, como diz o texto, por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Na terceira vez que Jesus pergunta a Pedro se Pedro ama, ele já vai se entristecendo, como se estivesse pensando: por que ele está me perguntando por 3 vezes? Por que ele insiste em fazer a mesma pergunta a mim? Mas não duvidemos, meus irmãos, que Jesus tenha intencionalmente provocado essa tristeza no apóstolo. Ele quis aqui tocar a consciência de Pedro e ensinar mais uma grande lição. Porque se Pedro ficou triste por ter sido questionado, imagine a tristeza de Jesus por ter sido negado. A resposta que Pedro deu agora, meus irmãos, com muita humildade. Olha que expressão diferente lá de trás de Marcos, onde ele disse: eu me escandalizar de jeito nenhum. Mas ele agora responde com muita humildade, nos mostrando que os verdadeiros servos de Cristo, mesmo sendo fracos, frágeis, temerosos, falhos em diversas coisas, mas se amarmos verdadeiramente a Jesus, ele será sincero. Esse crente será sincero e verdadeiro quando for constrangido pelo Espírito Santo sobre o amor ao Senhor. E Pedro foi constrangido pelas palavras de Jesus naquele dia. Essa verdade existe onde a graça de Deus está presente. Afinal de contas, qual é o grande segredo de amar a Cristo? Já se perguntou? Qual é o grande segredo de se amar ao Senhor? Meus irmãos, é o sentimento íntimo de ter recebido dele o perdão dos pecados. Não há uma outra resposta. Se alguém te perguntar por que você ama Cristo, aí você diz: porque ele perdoou os meus pecados. Eu não merecia, mas ele me perdoou. Eu merecia aquela cruz, mas ele foi para lá no meu lugar. Eu merecia estar nas trevas, mas ele preferiu, por me amar eternamente, me trazer para a sua luz. Eu não tinha nada de bom, e mesmo assim ele me amou com amor eterno. Esse que recebeu esse perdão e graça da parte de Jesus, terá um coração cheio de amor para com seu Salvador. Mesmo assim, queridos, não somos, com tudo isso, impedidos de ter sentimentos bem parecidos com o do apóstolo Pedro, não é? Podemos responder do mesmo jeito que ele: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A primeira lição é prestarmos atenção à pergunta de Jesus. A segunda lição é essa: prestarmos atenção à resposta de Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E por último, em terceiro lugar, nós precisamos prestar atenção na ordem que Jesus deu a Pedro diante desse diálogo. Por 3 vezes, por mais 3 vezes, Jesus ordena a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Não há dúvidas aqui que essa ordem, repetida por 3 vezes, tinha muito significado. Não há nada aqui em vão. E essa frase aqui na conversa tinha um objetivo maior de convocar, mais uma vez, convocar Pedro a fazer a obra de um apóstolo, apesar dos seus erros.
isso era apenas uma parte do significado que Jesus tinha como alvo ensinar a Pedro, e claro, hoje a toda a igreja, a grande lição de que trabalhar e ser útil aos outros é a grande prova de amor, de servir e amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande prova de que realmente o amamos, quando servimos de todo o coração, quando servimos uns aos outros de todo o coração. A evidência aqui de que alguém é um verdadeiro discípulo de Cristo não é apenas falar com entusiasmo, ou apenas porque alguém diz crer no Senhor, ou porque nós vemos alguém zeloso com as coisas do Senhor, ou porque vemos alguém persistindo ou sendo paciente, mas é sim o de se esforçar para fazer o bem às ovelhas de Cristo e pregar àqueles que estão perdidos nesse mundo pecaminoso. Esse é o segredo da grandeza de um cristão, de que ele ama Cristo. O resumo aqui é serviço. Serviço. Porque falar e não servir não adianta. Se esforçar e não de fato servir também não adianta. Planejar e não servir de fato também não adianta. É preciso servir. Assim como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. Palavras de Jesus: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A conclusão aqui, meus irmãos, para nós essa manhã, é que quando olhamos as últimas palavras de Jesus a Pedro nessa conversa, que foi a ordem: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras devem ser guardadas em nossas consciências e se tornar uma prática na nossa vida. Não é apenas, como o Tiago diz, guardem a palavra, mas não apenas guardem, não apenas ouçam, mas pratiquem, façam. E essa ordem, claro, aqui ela não foi maior do que as perguntas que foram feitas sobre o amor ao Senhor, mas ela é o cumprimento da ordem para garantir e declarar que o amamos. Por isso que ela é feita por último. Ela é dada essa ordem por último. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? No final de cada pergunta é: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Porque apacentando as minhas ovelhas, tu me amas. Apacentando, tu me amas, e apacentando, tu me amas. Essas verdades aqui, meus irmãos, não foram registradas em vão. Elas foram relatadas como lição para nosso aprendizado um pouco antes de Jesus ter subido aos céus. E ali, claro, a sua promessa em João 14, 26 vai reforçar que devemos guardar e praticar as suas palavras. Com que base? Está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Devemos, meus irmãos, desejar uma vida cristã cheia do amor incondicional de Deus, cheia de realização, de utilidade, serviço e bondade. O nosso desejo diário deve ser o de pensar nos outros, cuidar deles, fazer-lhes o bem, para pelo menos minimizar a tristeza e aumentar a alegria diante de um mundo que jaz no maligno, como diz as Escrituras. Agindo assim, é cumprir a ordem de Jesus ao ensinar a Pedro sobre essa difícil, mas gloriosa tarefa de conduzir vidas preciosas que pertencem ao eterno pastor. Fazendo assim, queridos, líderes da igreja, fazendo assim, aprenderemos que são verdadeiras, mais do que nunca, aquelas palavras que Lucas
Lucas escreve em Atos 20:35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Pedro, tu me amas, então se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Esse apacentar não seria fácil, seria difícil, muito. Por isso mesmo que a liderança sofra, apanhe, seja incompreendida, seja castigada, seja falada, seja maltratada, mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas, diz o Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nos dê graça e misericórdia, para a glória do seu nome, vigor, saúde, força e desejo de servir ao Senhor, independente de toda e qualquer situação. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o hino de número 93, Firmeza na Fé, onde estaremos nesse momento recolhendo os dízimos, as ofertas e também a cesta da partilha. Hino de número 93, Firmeza na Fé. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo dízimo, pelas ofertas que foram colocadas aqui, Senhor. Sejam bem aplicados na tua obra, Senhor. E juntos nós falamos, tudo bem de ti, Senhor.
agradecendo a Deus por esse momento final da devocional e recebemos a bênção apostólica. Querido Deus e Pai bendito, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom escutar as Tuas palavras que desafiam o nosso coração e ao mesmo tempo constrangem o nosso coração e a nossa alma e leva a nossa razão ao limite do nosso finito e simples conhecimento sobre Deus, porque esbarramos na eternidade, na infinitude que é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela permaneça no nosso coração, que ela permaneça no coração do Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, nos instrui, nos dá força, fortalece a cada um aqui, ó Deus, a cada líder da Tua igreja, começar em mim, aos presbíteros, diáconos, a Tua liderança dentro da igreja, as Tuas ovelhas, servos e servas. Nos fortalece, Senhor, e nos fazer aquilo que não vemos. Tira dos nossos olhos as impiedades, as contendas. Tira de nós, ó Deus, a preguiça. Tira de nós o relaxamento na Tua obra, que é contrária às Escrituras. Tira de nós o olhar para os lados, para olharmos a grama do vizinho que é mais verde. Nos faz olhar para Ti, para diante, para o Senhor que é o alvo. Independente de toda e qualquer coisa, circunstância ou pessoas, diante de sofrimentos e lutas, de tantas dificuldades na qual passamos, nos faz ver a cada momento da nossa vida que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é aquele que nos recrutou, que nos chamou para servi-lo. E é do Senhor que vem a força, que vem a alegria, que vem o entusiasmo, porque as demais coisas contrárias às Escrituras vêm de um coração enganoso e corrupto, do qual não queremos para nós, Senhor. Por isso nos ajuda para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e o consolo do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, sobre os nossos corações, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Passa a palavra ao secretário da Escola Dominical.